noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Antes de começarmos, gostaria de informar que a presente audiência estará sendo gravada até para garantirmos a transparência, a lisura e a ampla divulgação, sendo disponibilizada depois no canal do YouTube da Câmara Municipal de Iracemápolis. Por isso, ressaltamos que, ao participarem, todos os presentes estão cientes de que suas imagens e vozes serão captadas e utilizadas para fins de publicidade do evento, em conformidade com a Lei LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Agradecemos aqui a direção da Escola Estadual João Almeto, na pessoa da diretora, a senhora Fátima Bento Grossi, por abrir as portas para a Câmara Municipal de Iracemápolis. Meu nome é Braulio Rossetti Júnior, e junto com os senhores Valdenito Gonçalves de Almeida e João Kleber da Silva, além de estarmos vereadores pelo município, fazemos parte também da Comissão de Finanças e Orçamentos da Câmara Municipal de Iracemápolis, onde atuo como presidente, o Valdenito como membro e o João Kleber como relator. E que hoje, dia 30 de julho de 2025, estamos realizando a segunda audiência pública sobre a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. E o que é a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias? É um instrumento legal que orienta a lei orçamentária anual e estabelece metas e prioridades para o próximo ano. Ela define como o governo, o executivo, vai planejar os recursos públicos, estabelecendo limites, direcionando investimentos e garantindo que o orçamento esteja alinhado com os objetivos de médio prazo. Em outras palavras, a Lei de Diretrizes Orçamentárias atua como um guia para a elaboração da LOA, especificando as áreas que terão prioridade e alocação de recursos, estabelecendo as regras para a execução do orçamento anual. A LDO também trata de questões como metas e riscos fiscais, alterações da legislação tributária e transferência de recursos. Antes de passar a palavra aqui ao presidente da Câmara e à prefeita, eu gostaria de registrar a presença do Felipe Granço, que é o secretário da Administração Pública, do Silvio José Sartori, que é o secretário da Educação do nosso município, a presença do nosso vereador Paiuca também, tá? Gostaria de justificar a ausência de alguns vereadores, no caso, Vitor Michel, que me procurou. Hoje nós estamos tendo um evento na Câmara Municipal, muito importante, onde vai comparecer lá o deputado estadual Rafa Zimbaldi para explanar alguns assuntos de suma importância. Então, justificando a ausência dessas pessoas que nos procuraram. Passo agora a palavra ao presidente, ao vereador e atual presidente da Câmara Municipal de Iracemápolis, senhor Jean Carlos Ferreira. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui com vocês, estudantes, para falar de um assunto tão importante para o futuro da nossa cidade. O planejamento do orçamento público, ou seja, para onde vai o dinheiro da prefeitura para 2026. Pode parecer complicado, mas vou explicar de forma simples. Todo ano, a cidade precisa organizar o quanto dinheiro tem e decidir o que é mais importante fazer com ele. Pode ser arrumar uma praça, a escola, algum posto de saúde, no esporte, no transporte ou na cultura. É isso que se trata a LDO.
Lei de Diretrizes Orçamentárias. E por que estamos aqui na escola conversando com vocês? Porque vocês também fazem parte da cidade e vivem a realidade do dia a dia. Vocês sabem aonde estão os problemas, o que precisa ser melhorado no bairro, na escola e no serviço público. E a opinião de vocês é muito valiosa. A Câmara Municipal quer ouvir vocês e o que vocês pensam, quer saber o que vocês acham importante. A participação de cada um é uma forma de exercer a cidadania, de aprender desde já que temos o poder de ajudar e mudar a história da nossa cidade. Além disso, temos um questionário online no site da Câmara Municipal, e quem quiser contribuir será muito bem-vindo. Diretor, é um prazer estar aqui novamente na Escola João Meto, o qual fez parte da minha formação acadêmica e também da minha formação como cidadão. Muito orgulhoso do ano passado de ser convidado a vir aqui na Feira de Ciências Científicas da escola, o qual teve um prazer de ser muito bem recebido. Eu, o vereador Braulio, a prefeita Nelita esteve aqui presente também. Então é uma honra retornar a essa escola. Então, aproveite esse momento, façam pergunta, deem sugestão e participem de verdade, porque construir uma cidade melhor começa com atitudes, ouvindo, dialogando e pensando juntos. Prefeito, gostaria de agradecer imensamente a essa parceria que tem tanto o legislativo como o executivo. Isso faz com que a cidade avance cada vez mais. Muito obrigado pela atenção de todos e, com certeza, juntos, vamos construir uma Iracemápolis melhor. Passo a palavra agora à excelentíssima senhora prefeita municipal, Nelita Cristina Michel Franceschini. Boa noite a todos. Oi? Bom, pessoal, hoje é uma coisa inédita da Câmara Municipal a gente fazer as audiências públicas nas escolas, mas eu acho que é com a participação de todos que a gente consegue uma Iracemápolis melhor, como diz o presidente da Câmara. Só para vocês terem uma ideia, o senhor Mário vai explicar aqui, depois vocês vão tirar dúvidas, mas um resuminho. A gente tem um orçamento municipal. Desse orçamento, vai fazendo as contas, quase 50% do orçamento do município é para a folha de pagamento. 25% tem que destinar para a educação. E 15% tem que destinar para a saúde, no mínimo, né, Valdenito? No mínimo. Sobra muito pouco para a gente fazer obras na cidade. Então, a gente tem que contar com uma boa gestão e com deputados que também mandam emendas para a gente. Então, só para vocês terem uma ideia, tanto a Câmara Municipal como o Executivo, cada um que senta lá naquela cadeira de prefeito dá o seu melhor. A gente tem que acreditar que está dando o seu melhor, porque é muito difícil. É muito difícil porque não tem dinheiro, né? As arrecadações caem, porque a prefeitura vive do quê? Da água que vocês pagam, do IPTU que vocês pagam e dos impostos das empresas. Então, por isso que é sempre bom estar em dia com as contas. Bom, desejo a vocês uma ótima audiência. Eu vou ter que me ausentar, porque está tendo uma frente parlamentar muito importante lá na Câmara, que eu também tenho que ir para lá, eu e o Jean. Então, agradeço demais a diretoria da escola e todos os professores, funcionários da escola por ter aberto a escola para a gente. É muito importante. E a gente está à disposição de vocês, tá bom? Um beijo e boa noite. E usa blusa de frio. Tô vendo gente sem blusa de frio aí fica doente, né? Agradeço as palavras do senhor presidente, da excelentíssima senhora prefeita municipal. Para darmos início agora às explicações técnicas e explanar sobre o assunto em questão,
convido o senhor Mário Domingos Leme, contador da Prefeitura Municipal de Iracemápolis. Lembrando que após a explicação do senhor Mário, estaremos abrindo a palavra para perguntas aos presentes, tá? Então, convido o senhor Mário a fazer as explanações devidas. Boa noite, pessoal. Vamos falar de dinheiro? Então vamos. Nós fizemos um percurso aqui só para que nós consigamos entender. Você já sabe dessas falas anteriores a importância que tem de falar de orçamento público, tá certo? Você acabou de ouvir o executivo dizendo, olha, os recursos que a sociedade paga, tá certo? E ela quer de volta no contexto da escola, no contexto da saúde, no contexto do transporte, do planejamento e vai por aí afora, tá certo? E aí nós fizemos aqui uma proposta para que nós entendêssemos o seguinte, olha, nós temos uma Constituição aqui no Brasil, lá no artigo 165 ela fala, plano plurianual, não se preocupa com a letrinha lá, depois você vai entender, isso aqui é hábito nosso. Então, PPA, LDO, que é a tradução de plano plurianual, lei das diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual. Aí, a gente vai tentar alguns parâmetros aqui para entender essas peças orçamentárias, depois como é que cria essa lei orçamentária, o resultado aqui, essa questão que nós já colocamos. Por que consulta pública? Porque é o cidadão que está pagando, tá certo? Então é natural que nós consultemos, você ouviu o vereador, para saber qual é o caminho que você gostaria, qual é a tua opinião, tá certo? Em relação ao gasto desse recurso. Aí as áreas que foram eleitas, a receita é a despesa e o repasse é o terceiro setor. E aí sim, recomendo você prestar atenção nesse bloco, porque ele vai desembocar, e nós queremos isso, nas perguntas, tá certo? Então veja, preste bastante atenção nessa sequência, para a gente conseguir entender rapidamente assim, ó. Lei das diretrizes orçamentárias. Nós temos um jargão que a gente fala exercício. Toque por ano, é a mesma coisa. Exercício 2026 e ano de 2026 é a mesma coisa. Já dá para saber que é a nossa intenção para olhar os 12 meses aí, de janeiro a dezembro do ano de 2026, tá ok? Legal. Aí você tem toda uma regra, essa regra vale para os mais de 5.500 municípios, é exatamente a mesma. Audiências públicas para discussão do projeto. Não vou nem ler as demais. Se eu estou discutindo, eu estou exercendo, você sabe e sabemos. O exercício essencial da democracia. Tá certo? Porque não há, a gente sabe, é claro, você tem sonhos, você quer uma cidade melhor, você quer desenvolvimento, você quer um monte de coisa, prefeito que a prefeita quer, todos nós queremos, tá certo? Esbarra onde? No recurso, ok? Então, se você discutir, você já colocou ali um primeiro encaminhamento ali para entender qual é a melhor maneira de gastar esse recurso, ok? Ah, legal. Então, veja. Se a tecnologia me ajudar, né? Pano de fundo já está lá, é a Constituição, é uma lei maior que ela manda. Quando você fala em administração pública, orçamento público, lei das finanças, você vai encontrar um bloco enorme aí nesse contexto das finanças, tá? Veio da onde? Veio da Constituição. Ah, legal. Lei de iniciativa do Poder Executivo. Já está dando aqui a dica. O Executivo vai fazer uma proposta dizendo, olha, no nosso estudo, esse estudo demora meses, ele é muito elaborado, você tem centenas de cálculos para fazer, tá certo? Passada essa fase, o Executivo, ele propõe, tá certo? O plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. Ok? Esse conjunto de ações
ele vai redundar o quê? Vai redundar na meta e na prioridade. Tá certo? Você, quando indica, olha, dá para caprichar aí, eu acho que saúde é o essencial aqui, é essa a nossa opinião. Você deu a prioridade. Quando você fala, vamos reduzir essa fila, preciso de exame, tem muita gente, está demorado demais, vamos reduzir em 30%, está falando de meta. Ok? Aí tá bom. Vou pedir licença só para pegar os tópicos principais, tá? Por favor. Então, quando você fala em plano plurianual, você está falando de médio prazo. Então, na verdade, você tem essa perspectiva, tá certo? Já falamos aqui, futuro. Futuro. Então, o que eu estou falando? Eu estou falando 26, o ano de 2026, de 2027, de 2028 e de 2029. Tá certo? Essa particularidade que a gente vai fazer aqui, tudo bem, é para o ano de 2026. Porque cada ano, tá certo? Nós vamos fazer esse exercício obrigatório de dar essa paradinha. Ó, vamos discutir 2026? Legal. Passada essa fase, 27, 28, sucessivamente, tá? E qual é a grande lógica disso? Os principais programas e ações, tá certo? Que o município como um todo, executivo, no diálogo com o legislativo, ok? Para quê? Para que nós consigamos alcançar as nossas metas. Aí, a lei das diretrizes orçamentárias, vou fazer a mesma coisa, porque no parágrafo, o que mais me interessa aqui são limites. Dá para gastar à vontade? Não dá, não, já sabemos. A prefeita comentava, ora, eu tenho ali um percentual próprio que a Constituição mandou, tá certo? Que é o gasto, o mínimo ali com a educação e da saúde, tá certo? 25% e 15%. E eu tenho uma questão do gasto com o pessoal, eu não posso também comprometer, tá certo? E aí são os tetos aí, né? São os tetos constitucionais que a gente fala. E aí, na lei orçamentária, aí sim, eu vou conseguir estimar uma receita e fixar uma despesa. Ora, o que você vai estimar? Tem como garantir que vai entrar essa receita? Tem como torcer muito, tem como trabalhar muito, tem que fazer um esforço enorme, tem que conversar com a sociedade, tem que fazer todo o entendimento, tá certo? Para quê? Para que essa receita seja idêntica àquilo, ou seja, próxima àquilo que foi projetado. Agora, a despesa não. A despesa já sabemos, ela já sabe que vai acontecer. Quando você olha para o bloco dos servidores, você já sabe. Ou pelo menos você tem uma previsão até estatutária para quanto seria esse gasto. Quando você olha para energia, idem. Quando você olha para várias outras despesas aí do município, depois a gente vai falar um pouco mais, tá certo? Então essas serão fixadas, ok? Aí tá bom. De novo, a lei maior manda, olha, executivo elabora o projeto com base no PPA, aí envia para a Câmara, ok? Tem até a data correta, 15 de abril. Aí você tem aqui um esforço enorme, tá certo? Durante um período, por quê? Até para exercer o que nós começamos agora, tá certo? Legal, executivo, você propôs, tá certo? Eu vou estudar. Quando eu falo você tem todo um grupo dos vereadores trabalhando e todo esse pessoal de apoio, tudo para entender se realmente o rumo é esse, para saber se o caminho é esse, tá certo? Pode ter uma divergência, claro, pode ter uma divergência, ok? Ultrapassada a divergência, discute de novo, tá certo? Aí tem prazo lá no final para que essa peça realmente ela seja entregue em definitivo. Mas aqui você tem todo o grande exercício da discussão, da análise, da elaboração, ok? Acreditem, não é fácil, tá certo? Prioridades e metas, já falamos um pouquinho, né? A prioridade do próximo ano, as orientações, serve como base, então é a minha receita de bolo, tá certo? À medida que eu vou gastando, à medida que a coisa vai acontecendo, à medida que as receitas vão entrando, eu tenho que ir lá nesse planejamento para entender o quê? Estou no rumo certo? Sim ou não? Como é que eu faço? Eu espero acabar o dinheiro para descobrir que eu não estava no rumo certo. De quando em quando, por exemplo, quadrimestre.
Vocês até estão convidados. A cada quadrimestre, dá uma paradinha. Como é que nós estamos? Atingimos a meta? Estamos bem? Entrou o recurso que precisávamos? Não entrou? Se não entrou, qual é a estratégia? Vamos parar por aqui? Então, veja, na verdade, no exercício a gente fala, mas é quase que diário, tentando entender qual é essa lógica. Tá certo? E não é fácil. Os vereadores estão dizendo, não é fácil. Então, veja. O que disse a última pesquisa, né? Qual seria o parâmetro aí, qual seria a lógica? Então, veja, olha, entendemos que o bloco saúde tem muito significado. Em seguida, segurança, cursos profissionalizantes. Faz refletir, faz a gente refletir. Iluminação pública e regularização fundiária, que é um termo horrível para dizer assim, famílias que infelizmente não têm a escritura da propriedade, precisam do apoio do governo, precisa estar documentado, tá certo? Então a gente chama isso de regularização fundiária, aspecto extremamente importante, ok? Aliás, esse bloco de importância, se eu olhasse, ao invés daquela tabela como aquele, pensasse num gráfico, ele teria mais ou menos essa cara. O título seria Resultado da Consulta Popular, tá certo? A sociedade aqui se manifestando, que é esse exercício que a gente fala dessa participação importantíssima, ok? Legal. Esse quadro, veja, aqui tem a nossa expectativa, tem a expectativa do governo, tem o resultado das discussões do legislativo. Aqui tem o setor, porque até pela organização da coisa pública, do poder público, existe uma caixinha para cada coisa. Existe uma para a saúde, existe uma para a educação, existe uma para o planejamento e vai por aí afora. Aí tem aqui o valor total que nós esperamos que aconteça. E nessas duas é o seguinte, se vai ser próprio, quando eu falo próprio, qual é o dinheiro? É o dinheiro que já está ou que estará nos cofres da prefeitura. Tá certo? Quando eu falo valor de convênio, são auxílios, todo mundo se lembra, dizendo, olha, eu posso me valer de uma parceria com outros entes? Sim. Posso me valer de uma parceria de um recurso que viria da União? Sim. Que viria do Estado? Sim. Então, nessa hora, eu não preciso, o município não precisaria, tá certo? Se valer desses recursos próprios, ok? Então, veja, a descrição, construção de uma creche municipal no bairro Campo Verde, ok? Na casa de, então, o bloco. O bloco é educação e o valor total é 1.450.000. Veja, eu vou para cá porque a expectativa é que seja um recurso externo. Ele não está aqui diretamente com o recurso da prefeitura, ok? Uma obra ou obras e reformas nas escolas, estratégia essencial, tá certo? Se eu penso em educação de qualidade, é natural que eu queira, é natural que eu faça um esforço, que eu tenha alguma estratégia para fazer essas obras, ok? Tudo se moderniza, a escola pública também não é diferente. 2.100.000. Ah, qual é a fonte? Essa fonte é do próprio município, ok? Construção de uma unidade básica no bairro Paineiras, tá certo? Carinhosamente chamada de postinho, não é assim que a gente fala? Então, unidade básica de saúde, postinho, no Paineiras. Eu vou pegar o bloco completo, tá? Santa Rita e CAPES, que está ligada a uma das questões mais importantes. Quem se interessa por esse tema, nós temos assim um crescente, ou seja, mesmo o nosso público das mais diversas faixas, elas têm aqui um apoio do CAPES, tá certo? Está falando nesse apoio aí as questões mentais, ok?
da saúde, né? Veja, que interessante. Todos eles, valor de convênio. Então, a construção e a manutenção desse bloco da saúde conseguimos já, a estratégia está pronta, já avançamos, ok? Me parece até que o recurso já tá, no caixa. É 1.250.000 do Paineiras, 150 do Santa Rita e 1.100.000 do CAPES, ok? Ah, preciso pensar em planejamento urbano? Não só precisa, como deve, tá certo? Obra e reforma no Departamento de Planejamento na casa dos 502 mil. Eu vou para essa coluna, já sei que é recurso próprio, recurso do Tesouro, aqui de Iracemápolis. Aí você tem obra e infraestrutura de recapeamento, 2.040 na mesma coluna. Então, recurso próprio, de novo. Ah, reformas no Departamento de Assistência Social. Veja, ponto para nós aqui, porque ele pulou para a coluna do terceiros, União ao Estado, tá? Na casa, perdão, dos 500 mil. Obra e reforma no Departamento de Saneamento, 3 milhões, de novo. A expectativa é que nós tenhamos essa parceria, que consigamos essa conquista desses governos. Instalação de uma cisterna e a reforma no prédio da Câmara, na casa dos 330. Aí ficou nessa coluna, tá? Vamos. Alguém falava, vamos passar a régua, não é assim? Então vamos lá. O total 13 milhões 422 aproximadamente. Recurso próprio 4 milhões 972, quase 5 milhões de recursos próprios e 8 milhões e 450 mil, não é isso? De terceiros, ok? De União Estado. Um apanhado geral a serem recebidos. Então é dinheiro que vem de uma origem externa, 8 milhões 450. Recurso próprio, 4 milhões 972. A reunião disso, 13 milhões 422. Tá? Tem nexo do que a população pediu, está combinando com aquilo que a gente pretende e possa fazer no âmbito da gestão pública, do planejamento, tá certo? Na eficiência das políticas públicas que nós queremos entregar, e com certeza entregaremos com esforço. E aí veja, quanto é além da obra, além de tudo que nós já falamos, a prefeita já comentou, folha, né? A folha do servidor, pagamento do servidor, gastos gerais aí de tudo. Quanto dá tudo isso? Eu já vou convidar você para a última coluna. Na receita, 168 milhões e 500, parece o número da loteria, não parece? 168 milhões e 510 mil reais, tá? Para bancar ou para administrar a receita, tá certo? Ela comentou, a água que você paga, as famílias pagam, não é isso? PVA do carro, o ICMS da empresa, não é isso? Somamos tudo aqui e a expectativa é de 168, tá? Como é que eu, município, como é que eu, executivo, como é que é a proposta do legislativo e as discussões todas, como é que eu quero gastar isso? Despesa corrente de material e de serviço, tá? Quando você ouvir essa expressão, já pense no medicamento que está lá, que é necessário fornecer para a população. Pense aí no aluguel lá na saúde de um raio-x, por exemplo, ok? Pense em tudo isso que você vai entender esse bloco aí dos materiais. E tem os serviços também, tá certo? Talvez não tenhamos dinheiro suficiente para comprar o veículo, mas eu posso eu posso alugar o veículo, a máquina, posso. A hora que eu município, faço isso, eu estou nesse bloco aqui, ó. Perdão, eu estou nesse bloco aqui do serviço, tá? Então, essa faixa, 147 milhões aproximadamente. Despesa de capital à obra e o equipamento. Nós falamos um pouco agora. Precisa construir. Você precisa fazer. Nós vimos lá a atenção para a creche. Você tem que erguer esse prédio. Você tem que reformar. Então, existem várias questões aí ligadas à questão do patrimônio. 17 milhões 414. Aí uma reservinha, 50 mil reais.
E os vereadores, existe uma política própria, tá certo? Para indicarem também, olha, esse orçamento, vereadores, olha, vamos fazer o seguinte, 3.158.000 aproximadamente, tá certo? Nós gostaríamos que fosse indicação também, porque precisamos também da parceria com o Legislativo, ok? E aí a receita da família brasileira, não gastar mais do que se arrecada. A ideia principal é essa, arrecadar os 168 e gastar simultaneamente os 168, tá certo? Quem é que se lembra, acho que a maioria, né? Você viu a causa da pandemia, essa regra aqui ficou extremamente complicada. Porque você arrecada um valor, mas só que a coisa está acontecendo num volume e num gasto muito maior do que aquilo que você tinha previsto, tá certo? Então pense nisso também, ok? E vamos nos organizar, torcer, fazer tudo que é necessário, porque saúde é uma coisa complexa e ela tem que estar muito em dia, né? Ao lado, claro, da educação, das áreas todas de planejamento, o urbanismo, enfim. Aí você tem, nós já adiantamos esse percentual ainda hoje, 15% no mínimo destinado à saúde, 25% no mínimo dedicado à educação. Quando você fala isso, é obrigatório. Som. Quando você fala isso, é obrigatório, ok? Não consegui gastar isso. Fechou o ano, não consegui. Eu posso chegar lá para o tribunal e para a justiça e falar, pô, foi mal, desculpa, não deu para gastar. Ele vai falar, problema teu. Existe uma regra que fala que você vai colocar pelo menos esses valores, esses percentuais, tá? Por falar em valor, eu vou convidá-los vocês para a próxima tela, porque ela dá uma noção um pouco mais clara em moeda, né? Então imagina o seguinte, entrou uma receita de 100, faz o cálculo aí, pessoal. Entrou uma receita de 100, no mínimo 15 desses 100 é saúde. No mínimo, 25% desses 100 é educação. Aqui você já aprendeu a regra. Ao invés de 100, é 1.000, legal, 150 saúde, 250 educação. 10 milhões. Nós queremos que esse número seja cada vez maior, tá certo? E que esses percentuais sejam gastos, e sejam aplicados, e sejam administrados em percentual. Obrigado. Em percentuais cada vez maior. E essa é a nossa vontade, essa é a nossa expectativa, o trabalho do nosso dia a dia para que esse número cresça, tá certo? Porque se isso acontecer, a gente vai estar falando de políticas públicas de qualidade, a gente vai estar falando do desenvolvimento que é tão necessário, e aí você tem um elenco de vários temas importantes aqui para a nossa cidade, ok? 5 milhões, eu já vou te convidar para o final aqui. 5.563.000 é a nossa expectativa, o nosso programa, para entregar para as entidades. As entidades, gente, se eu falar o nome, você já localiza, né? Aril, Creche Lar Constante Ometo, Lar São Vicente de Paula. O projeto desse pessoal, além da gente mandar um abraço pelo trabalho que eles fazem, a importância desse pessoal que tanto nos ajuda desde a infância aí, os nossos idosos, tá certo? Além disso, tá certo? É uma necessidade, porque é claro, eles também precisam de recurso, ok? Nós queremos, e aí é o nosso esforço também de mandar 504.000 para Aril no bloco do ensino. Som. 504.000 para Aril no bloco do ensino. 2.301.000 creche Constante Ometo. Depois, Aril com 268.000 aproximadamente. Lar São Vicente de Paulo na saúde 463. Aí social, ápice, associação, ápice 127.000. Esse é o valor que eles vão receber ao longo do ano, de janeiro a dezembro. Essa é a nossa programação.
Agape 385 mil, Aril no social 445 mil aproximadamente, Instituto Avante 750 mil aproximadamente, e aí 315 mil para Lar São Vicente no projeto do social, tá certo? Então, de novo, nós pretendemos aqui na casa dos 5 milhões e 500 mil reais para distribuir para essas entidades, porque o trabalho deles é essencial. Acreditem, é essencial, ok? Não sei se fico aqui ou se fico aqui, mas o importante é que agora, aí sim, agora é a manifestação, não é isso? Muito obrigado até agora. Agradeço aí a explanação do seu Mário. Então, peço hoje, como o tempo está muito curto, nós vamos limitar aí, no máximo, 5 perguntas, tá? Para ser feita aqui para o seu Mário, para ele poder estar respondendo. E a hora que a pessoa for fazer a pergunta, eu gostaria que falasse o nome completo e o bairro aonde reside, até para a gente mapear a solicitação de cada um, tá bom? Então, a pessoa que tiver interesse em fazer as perguntas, os assessores da Câmara vai estar levando o microfone, tá, para vocês. Obrigado, vereador. Você precisa da palavra? O senhor precisa da palavra, por favor? Ah, você levanta a mão, não é isso? Você fala o seu nome, tá certo? E em seguida você tem um microfone que vai chegar para você aí, ok? Por favor, queremos ouvir. São 5, é isso? Som. Meu nome é Henrique Boa noite, Henrique. Granço de Souza. O que era mais para falar? Esqueci. Não, o teu nome e a O tua... bairro é o Rua João Milaré. Que bairro que é? Jardim Morro Azul. Morro Azul. Eu queria te perguntar o que a prefeitura faz quando surge algum gasto inesperado. Obrigado da pergunta. A provocação é ótima. Essa pergunta que você faz acontece aqui em Iracemápolis e nos outros 5 mil municípios brasileiros, né? O que eu faço, eu executivo, servidores, assessores, pessoal de apoio, o que eu faço se a coisa não obedecer essa regra? Tá certo? O que eu vou ter que fazer? Existem estratégias, ok? Para que isso aconteça, tá? Se eu tiver condição, tempo hábil, eu vou pedir apoio dos entes externos, né, União e Estado, ok? Também não consigo. Aí o que eu vou ter que fazer? Em regra, aí você vai ter uma sequência de ações para fazer, tá certo? Os 25 lá e os 15 são obrigatórios, esse não dá para mexer. Tá certo? Então, eventualmente, o que eu vou fazer? Eu vou tentar buscar um recurso que eu ainda não gastei naquele momento para tentar pensar, tá? O que dá para fazer. Quem está assistindo essa situação lá no Rio Grande do Sul, os nossos colegas lá, já do ano passado agora, já estão na terceira enchente. É uma situação extremamente complicada. Eu tenho certeza que nem o prefeito de Porto Alegre, nem das outras cidades estavam esperando o que ia acontecer com essa água não baixa. É um problema muito grave, tá certo? E aí tem que dar um jeito, porque você viu lá, prioridades. Na hora que você tem... Eu vou voltar ao exemplo, no caso da pandemia. Prioridade. O esporte, naquele momento, ficou em segundo? Ficou. Por quê? A ordem ali era salvar vidas. Tá certo? Passado essa questão, aí sim, aí volta lá no projeto, ok? Mas a pergunta é muito boa, parabéns pela tua pergunta, muito boa. Aonde? Pessoal, vamos ouvir quem?
Meu nome é André Augusto de Alencar. Boa noite, André. Boa noite. Eu moro no bairro Cidade Nova. Cidade Nova. E eu gostaria de saber como é que faz para acompanhar os orçamentos públicos, em especial o de Iracemápolis. Vocês estão muito afiados. Como é que eu faço para acompanhar o orçamento? Mais uma pergunta muito legal. Prestem atenção e depois cumprimentem ele de novo, porque ele está fazendo uma provocação extremamente importante. Quero acompanhar. Você tem vários caminhos. Nós sabemos hoje que você tem as prefeituras em geral, e a nossa não é diferente. Nós temos, pela lei, o portal da transparência. Um dos caminhos é você consultar já, para quem gosta do PDF, da imagem, ele já pode ali, tá certo? Baixar o arquivo. Ah, eu quero o papel, ok? Sem problema nenhum. Você vai imprimir um monte de página, mas você vai ter o orçamento na mão, tá certo? E o que é melhor, não é nesse sintético aqui que nós estamos colocando, não. Você vai ver muito mais informações, tá certo? Quando você pensa na educação, você tem o professor, o transporte do aluno, você tem a merenda, aí você vai ver um monte de informação, uma pergunta muito interessante, tá certo? Continue nessa linha, então você tem vários acessos aí, não deixe de consultar e não deixe de motivar famílias e colegas aí a entender o orçamento público, tá certo? Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Alguém mais nessa? Aonde? Quem que tá com... Aqui não? Não? Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Agradecemos aí a explanação do seu Mário. Vamos passar agora a palavra para encerramento quase do vereador Valdenito, que é membro da Comissão de Finanças e Orçamento. Boa noite a todos. Queria parabenizar todos vocês. Vocês são o futuro próximo, o futuro daqui para frente é vocês. Eu cheguei aos 60 anos, já estamos passando, e dizer para vocês que eu entrei para a política aos 50 anos. Então, pensem, porque precisa de políticos novos para dirigir as cidades, os estados e o Brasil. Queria dar um exemplo para vocês hoje de como funciona na Câmara Municipal as comissões. Como vocês viram aqui que o presidente da comissão, Braulin, falou, são 3 vereadores que fazem parte da comissão. Qual é o trabalho da comissão? O projeto vem do executivo. Aí a comissão, junto com o jurídico, vai analisar o projeto, analisar essa propositura e tentar melhorar. Se ela está boa, vai na íntegra como vê. Se não está, se o vereador acha, tem uma ideia melhor que possa melhorar esse projeto, aí a gente faz as alterações na comissão e dá o parecer, os pareceres. Por que 3 vereadores? Sempre ímpar. Porque, assim, se 2 der o parecer favorável ao projeto, ele já vai para o plenário para os demais vereadores votarem o projeto. Agora, se o projeto está legal, os 3 podem dar o parecer favorável. Agora, se 2 der o parecer contra e um só favorável, esse projeto ele tem que voltar para o executivo para ser elaborado novamente, porque ele é um projeto inviável e aí a comissão não pode dar o parecer para que ele vá ser discutido no plenário. Esse é um dos pontos, é um dos trabalhos importantes que a comissão faz. E na comissão de Finanças e Orçamento, tem um outro, elemento muito importante, chama-se impacto financeiro. O que o impacto financeiro quer dizer? Está aqui o Claudinho, que conhece muito, o seu Mário, que conhece muito, sabe o que é impacto financeiro. Impacto financeiro vai
analisar, por exemplo, a prefeita fez um concurso, chamou 10 guardas, chamou mais 5 enfermeiros. Aí o impacto financeiro vai dizer se o município tem condições de pagar esses profissionais. Então, vai pegar o salário do mês de cada referência e multiplicar vezes 12 para ver se cabe no orçamento do município. É 168. Se contratar os 10 funcionários, vai ultrapassar os 168 milhões. Aí tem que segurar um pouco. Em vez de chamar os 10, vai chamar 5. Aí a importância do impacto financeiro e das comissões para fazer esse trabalho na Câmara para que as coisas aconteçam tudo certo e não tenha problema no Tribunal de Contas. Esse recado que eu queria deixar para vocês. Uma boa noite a todos. Continue estudando. Muito obrigado. Muito bem. Lembrando ainda, se vocês quiserem ajudar o município, a Câmara Municipal está disponibilizando no site um questionário, tá? Se vocês quiserem entrar lá no www.câmarairacemápolis.sp.gov.br, lá vai estar um questionário que vocês podem ajudar a melhorar ainda mais a nossa cidade, tá bom? Agradecemos aí a presença e a participação de todos. Novamente, a senhora Fátima Bento Grossi, diretora da Escola Estadual João Ometo, por nos receber e abrir esse espaço. Agradecemos também a todos os assessores da Câmara Municipal que estiveram aqui conosco, carregando o piano novamente, ao Departamento Jurídico, em nome do Dr. Rafael, aos vereadores presentes, Paiuca, tá? E a coordenadoria da Câmara, que nos deram esse respaldo, o seu Mário também, pela explanação, para que a gente pudesse realizar essa audiência pública e levar um pouco de conhecimento do significado da lei de diretrizes orçamentárias. Então, uma boa noite a todos e que Deus abençoe.